O Evangelho de hoje vai nos ensinar atitudes de fé. Tenho certeza que muitas das atitudes do personagem que está no Evangelho de hoje nós ainda não fazemos ou não fazemos como ele fez. Olha que fantástico o Evangelho. O Evangelho nos ensina os passos do milagre. O Evangelho nos ensina meios de alcançar essa misericórdia no coração de Deus. Eu não sei qual que é o milagre que você busca. Eu não sei qual que é o extraordinário que precisa acontecer hoje na tua vida. Eu não sei o que disseram para você que é impossível, mas a palavra de hoje vai dizer que pela tua fé, a tua fé pode alcançar aquilo que todos já dizem que não há mais solução. E a tua fé vem também trazer o entendimento de tudo que nós estamos passando. É mais um dia da gente modelar a nossa fé, da gente dar mais fervor à nossa fé, conhecer um pouquinho mais do que o Sagrado Coração de Deus tem para a nossa vida. Marcos 10, 46 a 52, e é essa palavra que vai produzir frutos da nossa fé em movimento. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Bartimeu: Rabone, respondeu-lhe o cego. Que eu veja. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fé em movimento, fé com atitude, fé com aquela mudança que nós tomamos de indignação tudo que nós estamos passando. Que o Senhor venha hoje trazer as minhas lembranças, o que está obstruindo de eu ser feliz, o que está obstruindo de eu ter um coração cada vez mais debruçado às coisas de Deus. Então que isso me incomode, que cause uma indignação, a ponto que eu faça esse movimento dentro de mim. Bartimeu vem nos ensinar hoje. E nós vamos mergulhar agora nessa reflexão que o Espírito Santo vem suscitar nos nossos corações. Então nós precisamos nos colocar como Bartimeus. Entenda que você agora, diante da ação do Espírito Santo, você é Bartimeu. Eu sou Bartimeu. Nós sofremos das nossas dores. Coloque agora, diante do coração de Jesus, quais são as suas dores? Quais são os desafios que a tua fé precisa superar tudo isso? Que possamos também colocar a nossa cegueira, aquilo que nós não estamos enxergando, a nossa cegueira espiritual, a nossa cegueira comportamental, os comportamentos que nós não enxergamos ainda, que nos impedem de ter uma fé em movimento, uma fé de alcançar milagres, uma fé de mudar realidades. Bartimeu
sofria de uma cegueira. Nós sofremos dessas duas enfermidades que nós colocamos aqui agora. As dores que nós estamos aqui, que nos trouxeram a estar aqui em oração, aquilo que nós precisamos que o Senhor venha nos atender com urgência, e nós temos as enfermidades daquilo que nós não ainda estamos enxergando, que o Senhor vem nos ensinar dia a dia, vem nos chamar dia a dia e ainda nós não conseguimos enxergar. Essas duas dores hoje, a nossa fé tem condição de alcançar na misericórdia de Deus essa cura. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha dar luz aos nossos problemas. No dia de hoje, em nome de Jesus, eu proclamo isso na minha vida e proclamo isso para você, que é a tua fé que vai fazer você alcançar o estado da graça que a palavra de hoje tem o poder de te levar. O que eu mais gosto dessa palavra, eu dizia aqui no início que essa palavra estava me incomodando para pregar sobre isso. E sabe o que mais me chamava a atenção? É exatamente esse trecho. Quando Jesus estava em Jericó, ele estava saindo de Jericó, havia ali Bartimeu, um homem cego. E a palavra diz que ele estava à beira do caminho. E isso para mim é fantástico. E isso sempre me chamou a atenção nessa palavra. Bartimeu poderia estar na casa dele, acreditando que existia um Deus, acreditando que existia um Salvador. Mas ele estava à beira do caminho. Bartimeu poderia ter pedido para outras pessoas: vai lá em Jericó, vai lá pedir por mim, reza para mim. Mas não, mesmo ele, não conhecendo o caminho, não enxergando o caminho, podendo tropeçar, podendo se machucar no caminho, ele decidiu estar no caminho de Jesus. Não faz sentido isso pra gente? Quantas vezes a gente pediu para alguém rezar pra gente e a gente mesmo não colocou o joelho no chão? Quantas vezes a gente colocou uma confiança tão grande naquela pessoa, naquele pregador, naquele padre, naquele pastor, naquela pessoa que nós passamos a enxergar como: ele tem uma oração poderosa. E a tua oração poderosa? E a minha oração poderosa? Bartimeu estava no caminho de Jesus. Ele foi. Ele acreditou que ele poderia. O que falta para você acreditar que você pode? O que falta para acreditar que eu posso? Que eu posso ter uma fé em movimento? Que eu posso falar de Jesus mesmo não tendo todo o conhecimento? Eu não tenho todo o conhecimento para estar todas as manhãs pegando o Evangelho. Se não for o Espírito Santo que eu clamo todos os dias e a coragem de estar sem saber qual que é a palavra no dia seguinte, sem saber as surpresas de Deus que eu vou ter que me debruçar. Mas é o Espírito Santo que, quando a gente decide, eu quero, eu vou fazer, o Espírito Santo cuida de todo o resto. Então o que está faltando para a gente acreditar que a nossa fé, que as nossas atitudes de fé, que o nosso sim, que o nosso querer é necessário? Basta a gente estar no caminho de Jesus. A gente precisa todos os dias entender que a gente, ao longo do nosso dia, ao longo das nossas vidas, a gente acaba ficando no caminho de tantos problemas, sendo que nós precisamos estar no caminho de Jesus, estar em contato com a palavra, estar nas santas missas, estar nos cultos, estar nos grupos de oração, se dedicar como nós estamos aqui hoje. Hoje nós estamos no caminho. Nesse exato momento, enquanto eu e você paramos diante desse canal do Instagram e do Facebook, nós estamos no caminho. Somente por esse ato nós podemos alcançar um milagre, porque nós estamos no caminho. Não pelo canal, mas pelo Jesus que hoje está sendo anunciado, pelo Evangelho dele, pela palavra. E se estar no caminho faz toda a diferença, vamos mergulhar um pouco mais em cada trecho desse Evangelho de hoje. A palavra diz aqui claramente
Estava sentado à beira do caminho, já compreendemos isso, a importância disso. Mendigando. Pessoa que mendiga, ela pede por qualquer coisa, qualquer moedinha para ela já é um ganho. Qualquer moedinha já ajuda. Sabendo que era Jesus de Nazaré, nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Isso a gente não pode ter dúvida no coração. Nós sabemos que ele pode mudar essa situação. Nós sabemos que ele pode transformar as pessoas que nós precisamos que sejam transformadas. Nós que precisamos ser transformados. Então nós sabemos quem é Jesus. E ainda diz aqui na palavra que Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse é mais um ponto, mais um passo que Bartimeu vem nos ensinar. Nós não abrimos a boca porque nós pensamos que Deus conhece o nosso problema. Nós não abrimos a boca para pedir, nós não clamamos pela compaixão de Jesus. E muitas orações minhas, essas orações ficam ali como se eu estivesse só pensando, elevando a Deus, e isso é importante, elevar a Deus os nossos pensamentos, mas a fé em movimento, que o Senhor vem nos ensinar hoje, fala muito forte no meu coração que eu preciso abrir a boca, sair som da minha boca e pedir, clamar essa compaixão. Se na sua oração de casal vocês ficam tímidos entre um e outro para dizer e clamar compaixão, que hoje Bartimeu vem ensinar a nossa oração de casal, da gente abrir: Senhor, estou aqui diante da minha esposa, ou o esposo, Senhor, ou a esposa, estou aqui diante do meu esposo, Senhor, o meu coração hoje está doendo nisso. Tenha compaixão de mim, tenha compaixão de nós. Bartimeu, ele gritou, e na sequência a palavra diz que ele foi repreendido. E ele gritou ainda mais alto. Não que a gente vai sair gritando, que eu estou num apartamento aqui agora, eu não posso gritar, mas a minha voz precisa ser ecoada na altura em que ela saia de ser apenas um pensamento, um pedido. Eu preciso professar Jesus Cristo é o Senhor da minha vida pela voz, pelo timbre da minha voz. Nós sabemos o quanto que o mundo espiritual, as palavras movem. Ou em Gênesis não está escrito que Deus disse. Deus disse a criação do mundo, Deus disse cada detalhe. Deus pronunciou cada detalhe. Se a gente imaginar que o planeta Terra, quando a gente vê uma imagem do espaço, aquela imagem maravilhosa, aquele planeta tão lindo, que aquilo ali poderia um dia existir, que é milagre maior que isso, fazer tudo o que existe, onde nós estamos, quem nós somos. E sabe como isso foi feito? Pronunciando. Deus pronunciou. Então que as nossas orações não fiquem somente em elevar os nossos pensamentos. Essa é uma fase da oração. Nós precisamos mudar de fase. Nós precisamos dar profundidade nessa fé em movimento e abrir a nossa boca. Quando nós estamos em oração em alguns amigos, quantos de nós que todo mundo às vezes coloca uma palavra, a gente fica com vergonha de falar. Ou a gente tem vergonha de falar até do que nós precisamos pedir e fica só no nosso pensamento. Nós precisamos ter essa romper. Nós precisamos romper essa timidez da fé. Essa timidez humana e a timidez da fé. Bartimeu que está nos ensinando isso hoje. Faz sentido? Faz sentido isso nas suas orações? Nesse passo a mais na fé? Para mim hoje está fazendo. Eu preciso pronunciar. E também na hora de agradecer, também pronunciar. Comemorar as nossas vitórias. Porque o Senhor está recebendo a nossa gratidão em cada comemoração, em cada oração de agradecimento, em cada celebração que você vai somente para agradecer. Senhor, eu quero colocar hoje aqui
a minha gratidão pela graça alcançada. Tudo nós precisamos levar numa profundidade da fé. E quando ele é repreendido, Bartimeu, ele grita ainda mais alto. E a palavra vem hoje nos dizer que, ao ouvir Bartimeu estava no caminho de Jesus, Bartimeu gritou por Jesus, Bartimeu alcançou os ouvidos de Jesus e ouviu a resposta. E você vai ouvir a resposta. Eu vou ouvir a resposta de Jesus. Quando ele diz aqui: Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem. Jesus te chama. Jesus me chama. Há um chamado de Deus para a nossa vida. Há um chamado para uma fé em movimento. Há um chamado para fazer um pouco mais do que nós fazemos. E eu acho fantástico essa palavra, que aqueles que repreendiam, quando ele viu que havia ali um homem de fé, quando havia ali uma pessoa que não deixava as palavras te desanimar, porque nós enfrentamos isso. As pessoas, quando a gente está no caminho de Jesus, quando a gente está elevando a nossa voz a Deus, tem sempre alguém que vem falar assim: ô, não precisa disso não. Ô, não passa por ridículo não. Ou fala assim: o que adianta você ficar falando? O que adianta você ir na igreja? Quem é você para se sentir melhor do que eu? E nós não somos melhor do que ninguém. Mas a nossa fé, a gente não precisa estar santo para professar a nossa fé. Essa é uma crença muito prejudicial à nossa caminhada. Pelo menos para mim isso faz sentido. A gente não precisa, porque nós somos todos os dias pessoas que pecamos. Mas nós temos a autoridade no nome dele, por isso nós temos a misericórdia de Deus. Nós podemos sim falar de Deus, mesmo que nós não estivemos no melhor momento da nossa fé. Aí é que nós alcançamos o melhor momento da nossa fé. Se a gente ficar esperando estar melhor, estar mais fiel para falar de Deus, se a gente falar de Deus, nós estaremos mais fiel. É começar, é tomar posse dessa misericórdia, que é isso que vai fazer a gente estar cada dia mais no caminho dessa santidade. E quando as pessoas vêm falar palavras que nos tiram da nossa fé, da nossa caminhada: ah, hoje é quarta-feira, você vai fazer o que no grupo de oração? Não, hoje vai ter tal compromisso. Ah, você não vai ficar só você de fora. Entendeu como tem palavras que tira o movimento da nossa fé? Tem comportamentos. Ah, vamos dormir. Nossa, que demora com essa oração. Às vezes a gente ouve dentro de casa. Ou a gente é a boca que fala isso dentro de casa. E Bartimeu vem nos ensinar que ele não deixou as palavras negativas, desanimadoras, produzir fruto. E aí Jesus manda chamar ele, e aqueles que eram boca para calar Bartimeu chegaram e falou: o mestre te chama. Coragem. 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 Essa é a palavra de hoje, coragem. Levanta-te. Olha, é uma ordem. Levanta-te. Ele te chama. Levante dessa prostração. Levante dessa tristeza. Levante desse desânimo. Rodrigo, levante dessa indignação. Levante da situação que você está hoje. Levante dessa fé que nós nos acomodamos em só receber, em só ser ouvinte, em só ter pessoas que rezam pela gente. É importante, mas nós precisamos da nossa fé em movimento. A palavra vem dizer: levante. A ordem para Bartimeu é uma ordem para nós nesta quinta-feira. Ele te chama, lançando fora a capa. Que capa é essa?
lançando fora a capa das humilhações, lançando fora a capa dos nossos traumas, lançando fora a capa das nossas dores, lançando fora a capa das nossas autocondenações, lançando fora todas as capas que têm pesado, que têm nos deixado no chão. O cego ergueu-se e de um salto foi ter com Jesus. Tomando a palavra, perguntou-lhes: olha só, Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece as nossas enfermidades. E mesmo assim ele quer ouvir. Lembra que nós falamos agora há pouco? Que nós precisamos pronunciar? Que queres que eu te faça? Eu tenho um grande amigo que ele é cego. Nós fizemos um trabalho maravilhoso juntos. E eu aprendi muita coisa convivendo com ele. Quando nós encontramos uma pessoa com deficiência visual, a gente de cara nota que aquela pessoa, porque quando você conversa, ela busca os sons. Por isso que nós temos que falar. Se a gente estiver falando no microfone e tem um cego na plateia, a gente tem que tirar o microfone e falar gritando, nem que for um bom dia, uma boa noite, para essa pessoa direcionar o rosto dela e ouvir da onde está vindo aquela voz. Fantástico isso, né? Como que eles têm uma energia. E nós, quando enxergamos, olhamos para eles, nós vemos que aquela pessoa não enxerga. Então, eu estou trazendo todas essas informações porque Jesus percebeu o jeito dele olhar, o jeito dele buscar os sons, que é uma pessoa que não enxerga. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Por mais que esteja óbvio o seu sofrimento, Jesus faz essa pergunta. E para mim também. O que queres que eu te faça? Fala, abre a boca. Fala para Jesus. Ana, o que queres que eu te faça? Maria, o que queres que eu te faça? Marilene, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Daiane, o que queres que eu te faça? Você que está no gravado também, Jesus fala o teu nome. O que queres que eu te faça? E aí, Rabone, mestre, respondeu-lhe o cego: que eu veja. Tem tanta coisa óbvia que a gente não alcança porque a gente fica imaginando que as pessoas já entenderam. Quantas incompreensões nossa com Deus, nossa no matrimônio, nossa com os nossos familiares, pais e filhos, irmãos, amigos, colegas de trabalho, porque a gente fica esperando que o óbvio fale por nós. Você não está vendo? Precisa que eu desenhe? Não é essa frase hoje que as pessoas usam de ironia? Precisa que eu desenhe? Precisa. A palavra de Deus está nos ensinando hoje que ainda nós não fomos curados, que nós não desenhamos. Precisa que desenhe, sim, porque Jesus precisa saber que realmente eu quero aquilo. Porque nós nos acostumamos a viver com os impossíveis. Aquilo que me passaram como impossível, eu me acostumo a falar: vou conviver, já sofri tanto. Não, Bartimeu vem nos ensinar que eu quero que eu veja, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Nós não podemos nos conformar com uma vida limitada. A palavra vem nos dar vida em abundância e a gente precisa pedir essa vida em abundância e dar passos para isso. Ou Bartimeu não está nos ensinando isso? Que eu veja, ele disse. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Entendeu o nome desse canal? Tua Fé Missão Cristã? Quando o Senhor me chamou, como ele chamou Bartimeu, quando o Senhor mandou arrancar a capa do meu comodismo, quando o Senhor me impulsionou pela linguagem do sofrimento, porque não há formação melhor para um pregador da palavra que o sofrimento. Mas é o sofrimento compreendido. É o sofrimento que nós olhamos para ele e tiramos os ensinamentos, que enxergamos os propósitos de Deus.
Os melhores pregadores da palavra são as pessoas que sofreram muito, mas que superaram o sofrimento pela palavra de Deus. Faz sentido isso? Então o nosso sofrimento, ele tem um fruto muito grande a ser dado. E nós não podemos parar no sofrimento. Nós não podemos ficar com essa capa do sofrimento. Isso o Senhor vem hoje me revelar nesse exato momento. E essa missão chama Tua Fé. Em 2 passagens bíblicas, o Senhor me inspirou quando eu procurava um nome para ter um canal. Em breve nós vamos ter uma rádio também cristã. O Senhor me trouxe 2 passagens bíblicas. A mulher que sangrava há 12 anos, que Jesus disse: a tua fé te salvou, que ela se espremeu entre os homens, mesmo sendo rejeitada pela sociedade, ela se espremeu, se jogou aos pés e tocou a orla de Jesus, e ele disse: essa fé em movimento, essa fé em atitude te salvou. Tua fé te salvou. E essa passagem do Bartimeu, que é outra palavra que eu queria há muito tempo pregar, porque é a palavra da minha missão. Tua fé te salvou. Quem vai te ajudar? Tua fé. Quem vai te tirar desse sofrimento? Tua fé. Tua fé em movimento. Tua fé em atitude. A tua fé. Quem vai alcançar o milagre que você está buscando? A tua fé. Eu estava vendo esses dias aquele humorista, ele é o youtuber, né, o Jonathan Emmer, a mãe dele está no hospital. Ele tem buscado o extraordinário publicamente. Ele levou uma igreja inteira na porta do hospital. Ele fez uma convocação: ó, minha mãe tem 72 horas para a superbactéria reduzir no corpo dela, senão ela não vai resistir. E essas 72 horas eu preciso fazer algo. Ele chamou, convocou pela internet, lotou a porta da igreja. E quem recebeu? Não foi só a mãe dele. Todos os pacientes. E eu ouvi um testemunho de uma enfermeira que chorava enquanto trabalhava ouvindo aqueles louvores. Isso é fé em movimento. Ah, mas ele fez isso porque a mãe dele já precisava de um socorro. Nós somos assim também. Essa linguagem do sofrimento, ela nos impulsiona, nos move de um jeito que as linguagens do dia a dia não nos movem. Nós precisamos ser instigados a enxergar que dentro de nós existe uma coragem muito grande. Dentro de nós existe uma força muito grande. Mas a gente precisa fazer isso. E deu resultado no caso dele. A mãe dele, pelo menos na questão da bactéria, até o momento que eu acompanhei as notícias, a bactéria reduziu. Era um impossível dentro do quadro todo. Então eu não sei qual que é o impossível que você está buscando hoje. Mas que a tua fé tenha atitudes. O que você pode ter de atitudes hoje? O que depende de você? O que depende de mim? Isso aqui é uma reflexão. Tudo que a minha boca está falando aqui, entendo que eu estou falando para mim, viu, gente? E às vezes até o tom da minha voz meio que me provocando é primeiro para mim. Porque se eu falar para mim assim: olha, você precisa fazer algo, eu não vou me mover. Eu preciso fazer algo. Até a hora que você olhar no espelho, a hora que terminar essa oração, vai no espelho, vai lá no teu banheiro, no teu quarto, olha no espelho, olha no fundo dos seus olhos e fala: o que eu preciso fazer para sair dessa situação? Já não é esperar um toque de varinha mágica de Deus. É o Deus que habita dentro de mim, em que precisa da minha atitude, em que precisa que eu atenda ao chamado dele. Quantas outras pessoas que sofrem o que você já sofreu, que você pode ir lá ajudá-las? Quantas pessoas que eu posso ir ajudá-las? E isso eu já estou refletindo agora, que eu já encontrei agora. Aqui dentro, ó, o Espírito Santo já me colocou que tem algo que eu não estou fazendo. Tem uma dor que eu passei, que tem pessoas que eu conheço, olha só, que estão passando pela fase que eu já passei. E Deus colocou agora no meu coração que eu preciso ir lá ajudar essas pessoas. Eu preciso ir lá ter uma fé em movimento. E a palavra termina assim: no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ontem nós falávamos: o que vai ser de nós depois de alcançar o milagre? Ontem nós refletimos isso. O que vai ser de nós depois que o Senhor conceder o milagre? Nós vamos ter essa fé da tribulação?
E o cego Bartimeu, ele nos ensinou a estar no caminho de Jesus. O cego Bartimeu nos ensinou a abrir a nossa boca e clamar a compaixão de Jesus. O cego Bartimeu nos ensinou hoje a não deixar que as pessoas que falem para a gente desistir produzir fruto dentro da gente. Quando alguém falar algo contra a nossa caminhada de fé, que a nossa voz fale ainda mais alto que a minha caminhada, estar no caminho de Jesus é muito mais importante. O cego Bartimeu nos ensinou que é preciso levantar-se do chão ao ouvir o chamado de Jesus. O cego Bartimeu nos ensinou a tirar a capa daquele sofrimento que já deu tempo de sofrer. Há um estudo que a tristeza, ela dura dentro de nós 2 minutos. Isso é verdade. Depois disso, nós revivemos a tristeza. Não é só a tristeza não, a alegria também só dura 2 minutos. Quando você recebe uma notícia, você tem aquela explosão de alegria, 2 minutos depois você toda a sua adrenalina começa a cair. Mas nós podemos reviver a alegria. É uma atitude nossa, reviver a alegria e reviver a tristeza. Existem capas que nós precisamos entender que nós passamos pelas tristezas. Mas quanto tempo que nós estamos nessa tristeza? Quanto tempo nós estamos remoendo a tristeza? O cego Bartimeu vem nos ensinar hoje para tirar essa capa. O cego Bartimeu nos ensinou, na palavra de hoje, a dizer o óbvio para Deus. Senhor, é isso que eu preciso. Senhor, é exatamente isso. E não só para Deus, mas para as pessoas. A gente ter uma comunicação mais clara, mais transparente. Dizer o que a gente quer. Abrir o nosso coração. O cego Bartimeu vem nos ensinar que depois da cura, ele poderia ter ido para casa. Ele poderia ter ido lá, estou enxergando. Ele foi seguir Jesus pelo caminho. Isso é gratidão na fé. Que todas as curas que Jesus já nos concedeu, que tudo que Deus já fez por nós, nós precisamos seguir Jesus, continuar no caminho de Jesus, que haverá outras tribulações que nós vamos passar, e nós não podemos esfriar na fé. Faz sentido esse evangelho para a tua vida? Para mim fez hoje e muito. Então vamos entregar agora tudo aquilo que nós refletimos hoje ao Espírito Santo, que vai mover as atitudes da nossa fé. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por me fazer enxergar, porque hoje nós já fomos curados da cegueira espiritual. E eu confesso agora, eu proclamo, eu testemunho, eu fui curado da cegueira espiritual. Coloca a mão no seu coração. Se você se sentiu com os olhos abertos por essa palavra, diga: obrigado, Jesus, eu fui curado, eu fui curada dessa cegueira espiritual. Obrigado, Espírito Santo, eu tomo posse dessa fé em movimento, dessa fé em atitude. Ontem no Evangelho Jesus dizia que quem quer ser o primeiro, que seja o escravo de todos, que nós possamos servir com o bálsamo das dores que nós passamos e que outras pessoas estão começando a sofrer com as dores semelhantes à nossa. Que o nosso sofrimento produza fruto, que nosso sofrimento se transforme em missão. Olha o que Jesus vai me colocar, que foi o que a tua fé. Esse canal foi um sofrimento meu, que eu compreendi o sofrimento e transformei em missão. Que o nosso sofrimento se transforme em missão. Senhor, venha para que os meus ouvidos não deixem produzir fruto das palavras negativas. Se alguém hoje me ofender, se alguém hoje me colocar para baixo, se alguém hoje tentar me humilhar, a decisão é minha de querer, a decisão é minha de aceitar. E eu decido que eu não aceito. Eu falo ainda mais alto que eu tenho um Deus que ora por mim, que vela por mim, que me defende, é o meu advogado. Senhor, hoje é dia de ser um novo homem, uma nova mulher com a fé em movimento. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus.